Olá, caro amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos fazendo um resumo maravilhoso aqui do livro de Ellen White, Eventos Finais, né? Um assunto bastante interessante. Estamos meditando no capítulo 24 de Mateus, que está falando sobre a volta de Jesus, os fins dos tempos, algumas reflexões que precisamos fazer sobre a nossa vida. Capítulo 4, a Igreja de Deus nos últimos dias, né? Nós sabemos que todos aqueles que são fiéis a Ele são seus filhos, né? Até aqueles rebeldes, aqueles desobedientes são filhos. Mas sempre há aqueles que Deus escolhe para levar a mensagem para aqueles que estão desalinhados, não estão dormindo, né? Tá certo? Há muitas igrejas por aí, pessoas que professam, né, que obedecem a Deus, os seus mandamentos, mas quando você vai ver, tem algumas coisas, né, indevidas, imprecisas. Não estou falando de organizações, CNPJs, né? Estou falando de verdade, né? Aqueles que obedecem a sua palavra. Deus tem uma igreja nos últimos tempos. Não estou falando de igreja X ou Y, mas há seu povo que verdadeiramente obedece a sua palavra, que prega o que está escrito na palavra de Deus. Tá certo? Sobre as doutrinas bíblicas, né? Essa igreja deve pregar sobre a lei de Deus, né? Não mate, não roube, não adultere, como fundamento e importante, tá certo? Não cobiça as coisas do próximo, não adultere, seja honesto nos seus negócios, né? E isso tudo é necessário para todos nós. Nós cometemos erros, eu e você? Sim. Mas nós precisamos reconhecer que isso é um erro e precisamos mudar. Não precisamos continuar no erro, né? Se você comete um erro e eu cometo, nós podemos corrigir, dar um passo atrás e voltar. Eu frequentemente cometo meus erros, né? E volto atrás, né? Me corrijo, peço a Deus misericórdia, perdão, né? Principalmente quando eu cometo contra o meu próximo, sou falho, reconheço isso, mas nós precisamos também levar essa mensagem a outras pessoas, tá certo? E qual é a nossa missão? A sua missão também é levar esta mensagem. Hoje existem muitos erros doutrinários, né, que pregam, por exemplo, que as pessoas são imortais, né? Quando eu morro, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu continuo vivo. E não é que a Bíblia ensina. A doutrina da mortalidade da alma, algo do sono da morte, é um assunto que né, muito bem explicado, né, sobre esse assunto. Mas a maioria das pessoas pregam que a morte ela é apenas uma fase, né, nós continuamos vivos ainda. Sobre os mandamentos de Deus, nós temos que pregar ao mundo a importância, né, desses mandamentos. Não para ser salvos, mas uma pessoa salva, obedece a Deus, cumpre os seus mandamentos. O problema não está nos 10 mandamentos, está em um dos 10, no quarto, né? Se a gente pudesse dar uma cortada ali, né, naqueles 10 mandamentos, quebrasse aquela pedrinha, tirar só o quarto mandamento, seria interessante, mas está lá inserido, né? Tá certo? Mas é um assunto muito importante no juízo, né? Deus vai nos cobrar que nós sejamos obedientes à sua palavra. Como é que uma pessoa que é salva, ela continua desobedecendo a Deus? Ela tem que buscar perdão, salvação. Se existe erro, existe regras e vigor. Então essa é a mensagem do seu povo, né? Esse povo deveria ensinar que haverá um juízo, né? E nós precisamos estar prontos para esse dia. Não será surpresa para nós. Tá certo? Ele deseja que nós sejamos um povo com a verdade, né? Que transforma. Então se você diz que é povo de Deus e essa verdade não transforma, não encoraja a fazer mudanças, essa verdade ela é mentira, né? Tá certo? Essa igreja ela será triunfante, apesar de muitos, né, líderes religiosos, inclusive na minha igreja, na sua, às vezes cometem o erro de poder dizer que são povo de Deus, né, que fala a verdade, né, a boca de Deus. Deus somente tem a sua palavra como verdade. Se as pessoas da sua igreja, da sua liderança, não falam conforme está escrito, como diz assim, né, pelo está escrito, saia. Não da igreja, saia da presença dessas pessoas. Porque elas não falam a verdade, não estão de acordo com as escrituras. Tá certo? Que você seja o povo de Deus. Guarde seus mandamentos. Saiba que Jesus vai voltar. Um juízo vai acontecer. E leve também essa mensagem a outras pessoas, tá bom? Muito obrigado se você gostou desse conteúdo. Que Deus abençoe a mim e a você. Fortaleça a tua vida espiritual. E esse senso de urgência esteja permeando no meu e no teu coração. Um forte abraço e até a próxima. Amém?